Olá, meus amigos. Olá, meus queridos. Vamos fazer a recapitulação da lição número 8 da Escola Sabatina. O tema da semana é o sábado e o fim. E o verso para memorizar é: embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amigo, você acha que é um privilégio saber que você é criado por Deus? Isso valoriza o seu ser? Olha, Atos 17, de 24 a 26, fala que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. E diz ainda que de um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra. Saiba, meu amado e minha amada, que o sangue que corre nas suas veias é parte daquele sangue que correu de Adão e Eva. Um dia você vai ter a oportunidade de se reencontrar com os nossos primeiros pais. Eu e você poderemos abraçar esses dois que deram início aqui à humanidade, obra das mãos de Deus. A lição de domingo, cujo título é o juízo, a criação e o acerto de contas, pergunta se nós somos um aglomerado de células formadas aleatoriamente. Por acaso, será que somos descendentes de um símio africano desenvolvido? Nada mais que isso? Será que somos meramente, no meio de 8 bilhões de pessoas, apenas seres lutando para poder sobreviver, sem nenhum propósito? Será que o nosso propósito é apenas, meus queridos, comer, dormir e finalmente morrer? Lutar para a sobrevivência de pouco mais de 50 anos nessa terra? Mas, fazendo um contraponto a tudo isso, a Bíblia Sagrada, ela nos fala que nós somos feitos por Deus. E para isso, por um ato de gratidão, devemos prestar contas a Ele, porque Ele é nosso Criador. Devemos a Ele esta vida aqui e devemos também a vida que Ele está preparando para nós eternamente. Ele estabeleceu verdades absolutas, mesmo em um mundo de relativismo moral. Apocalipse 14, 7, Romanos 14, 10 e Tiago 2, de 8 a 13, trazem para nós lições sobre o juízo. E diante do juízo, Apocalipse 14, 7 diz que devemos dar glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, isto é, quando você reconhece que Deus é o teu Criador, o juízo ele não se processará de forma negativa sobre a sua vida. Romanos 14, 10 diz que nós não devemos ser o juiz do nosso irmão e nem o nosso próprio juiz, porque Deus é o juiz. Deixe, meu amado e minha amada, que Deus julgue por você. Entendeu? Todos nós vamos comparecer a juízo. E Deus, o grande juiz, se você estiver respaldado pela fé em Cristo Jesus, não haverá condenação sobre você, porque o juízo será sem misericórdia, conforme fala Tiago, mas o Deus misericordioso, ele abraçará aqueles que abraçam a sua mensagem, a sua chamada de misericórdia. Meus amigos, a mensagem dos 3 anjos que voam pelo céu em Apocalipse 14, elas anunciam que é chegada a hora e que Deus vai julgar. E nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Se nós fôssemos apenas um aglomerado de células aleatórias, produto da hereditariedade e do meio, nossas ações seriam determinadas em grande parte por forças sobre as quais não teríamos controle. Mas você tem controle sobre suas ações. E o juízo, a decisão se você quer participar como um réu para ser destruído, é sua. O juízo implica responsabilidade moral. E nesse momento decisivo da história, a história do juízo, Deus nos chama a tomar a decisão à luz da eternidade. Querido,
queira viver eternamente. Deus está dando para você essa oportunidade. O primeiro anjo, ele diz que devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabia que essa mensagem de Apocalipse 14, 7 está ligada à observância do sábado? Vamos ver ao longo dessa lição que sim. A observância do sábado demonstra a crença de que Jesus é digno de ser adorado como Criador. Ela também revela a aceitação dos 10 mandamentos como princípios divinamente inspirados para viver vida plena. Sim, o sábado tem a ver com a criação, o sábado tem a ver com a obediência à lei de Deus. A fidelidade aos mandamentos, e inclusive o mandamento do sábado, é o reconhecimento do compromisso de que somos obedientes a Deus. Deus, ele nos salva, mas ele requer que nós sejamos obedientes, porque senão estaríamos indo contra a salvação dele. Como pode um pecador resgatado continuar vivendo em pecado, não confessando esse pecado? E para vivermos naquela dignidade que Deus colocou sobre nós, devemos procurar ser obedientes. E para o fim dos tempos que se aproxima, a obediência ainda mais é necessária. Segunda-feira, o sábado e a criação. Amados, Deus nos deu o sábado porque o mundo precisa desse dia. É reconfortante saber que no tempo em que vivemos, o sábado ainda é um dia designado por Deus para descanso. É claro que no século XVIII surgiu uma teoria que revolucionou e abraçou o mundo, e se chama a teoria da evolução. Conquistou o mundo intelectual, mas Deus, ele também enviou uma mensagem, que na verdade estava em Apocalipse 14, 6 e 7, que se contrapõe à teoria da evolução. A teoria da evolução fala que nós viemos de células aleatórias. Já a criação é simplesmente a verdade bíblica, diz que nós fomos criados diretamente de Deus. Satanás, meu amado, ele faz todas as tentativas para distorcer a doutrina da criação. Ele odeia Jesus, ele não quer que Jesus receba adoração. E o sábado está no centro desse conflito. A mensagem de Deus para os últimos dias é que chama a humanidade a adorar Cristo como Criador. A base da adoração é o fato de que Ele nos criou, e o sábado remete a isso. Veja Gênesis 2, de 1 a 3, Êxodo 20, de 8 a 11, Deuteronômio 5, de 12 a 15, no contexto de Apocalipse 14, de 6 a 7. Queridos, o sábado ele é um símbolo eterno de descanso em Deus. É um sinal especial de lealdade a Deus. Em vez de uma exigência legalista, o sábado revela que o verdadeiro descanso se encontra em Deus. Ele fala de Deus que realizou por nós o que nunca poderíamos realizar por nós mesmos. Meu amado, quando você vai para o mandamento do sábado, você entende que Deus é criador de todas as coisas. A Bíblia nos convida a descansar em seu amor a cada sábado. Sabe, Jesus, ele é o nosso sábado. Ele é o sábado por excelência, porque Jesus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o descanso. Mas Jesus, Senhor do sábado, ele criou esse dia para que nós reconheçamos o memorial da criação. É o símbolo de descanso pela graça, mas não pelas obras. Não é legalismo, mas é uma garantia. Não é condenação, mas informa a dependência de Deus. A cada sábado, meus irmãos, nós nos alegramos com a bondade de Deus e o louvamos pela salvação que só pode ser encontrada em Cristo. O sábado é o elo eterno entre a perfeição do Éden no passado e a glória dos novos céus e da nova terra no futuro. Vemos essa mensagem em Isaías, de que o sábado será um dia para adorar a Deus durante a eternidade. O sábado nos chama de volta às nossas raízes, à criação, o Criador, o Éden. Você quer voltar ao Éden? Pois olhe para o sábado. Olhe para o mandamento que Deus pede para que você lembre dele. Lembre-se. É uma ligação com nossa família original. Adão, Eva, aqueles aos quais você vai abraçar um dia, quando Jesus voltar. Teremos essa oportunidade.
O sábado é uma conexão ininterrupta de volta no tempo até nossa criação. Ele nos mantém focados na verdade de que somos filhos e filhas de Deus. Meu amado, minha amada, leia Apocalipse 14, 6 e 7 e você vai ver que está subtendida ali uma mensagem que se encontra no quarto mandamento da lei de Deus, do sábado. Terça-feira, um engano não tão sutil. Queridos, na tentativa de destruir a singularidade de nossa criação, Satanás ele introduziu uma contrafação. E essa contrafação, ela é aceita, até mesmo entre alguns de nós. Ela se resume no seguinte: Deus, ele agiu na criação, ele é o principal, com certeza. Só que ele levou longuíssimas eras para trazer a vida à existência. Queridos, desde a criação de Adão e Eva, temos apenas 6.000 anos neste mundo. Mas Satanás ele ensina que temos milhões, bilhões de anos de existência, desde que fomos criados ali através de seres unicelulares e por aí vai. O processo que Deus usou foi uma evolução, segundo as artimanhas do inimigo da verdade, e não a Bíblia. Essa abordagem, ela tenta harmonizar dados científicos com o relato de Gênesis. Afirma que os dias da criação são períodos longos, indefinidos, e que a vida da Terra tem bilhões de anos. Mas quando olhamos para Salmos 33, 6 e 9 e Hebreus 11, 3, nós vemos uma outra estrutura de ensinamentos. O relato bíblico é claro. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, 9. Pela fé entendemos que o universo, o cosmos, foi criado, formado pela palavra de Deus. Meu amado, Gênesis, ele afirma que Deus criou tudo em 6 dias literais de 24 horas e descansou no 7º dia. Mas o inimigo da verdade quer dizer que cada dia, na verdade, significa longas e longas eras. Mas se olharmos a estrutura linguística de Gênesis 1 e 2, elas não admitem nada diferente. Admitem sim que o mundo foi criado nos mesmos 6 dias literais que nós vivemos hoje. Lá fala do sol, da lua, que designam o dia e a noite para estações, para os anos. Então, os mesmos dias da criação lá de Gênesis continuam sendo os dias de hoje. Sempre um período de 24 horas. A palavra bíblica Yom, significando dia, estudada no sentido bíblico, vai designar um período de 24 horas. E além disso, meus queridos, se Deus não criou o mundo em 6 dias literais, que valor teria o sábado? Por que bateríamos nesse assunto do sábado, se na verdade Deus escreveu ali, ele descansou no sábado, ele repousou nesse dia, ele abençoou e santificou o sábado para quê? Não há significado. Por que ele colocaria no livro de Êxodo para lembrarmos do sábado, para o santificar? 6 dias trabalharás e no 7º é o sábado do teu Senhor? Se, na verdade, esse dia são longuíssimos e longuíssimos períodos. Não faria absolutamente nenhum sentido deixar o sábado como um legado eterno de uma semana da criação de 6 dias, se essa semana literal nunca tivesse existido. Se aceitamos, queridos, longas eras da criação, estamos questionando a necessidade do sábado e levantamos sérias questões sobre a integridade das Escrituras. Logo nós, que temos a sola Escritura, a única como a verdade, a Bíblia Sagrada, atacar o sábado é um ato de Satanás que desafia o ponto central da autoridade divina. E o que poderia ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias? Meu amado, Satanás ele é astuto. Ele atinge o ponto central que demonstra que Deus é o Criador. E esse ponto está no mandamento, no 4º mandamento, que fala do sábado. Leia o 4º mandamento e observe a estrutura deste mandamento. Vamos para a lição de quarta-feira, que fala dessa estrutura. A criação, o sábado e o tempo do fim. O grande conflito que começou no céu há milênios atrás, ele girou em torno da autoridade de Deus. E hoje, meus amados, esse questionamento continua o mesmo. Vamos em Apocalipse 14, 7, 9 e 12, para que nós possamos resumir aqui
esse grande conflito? Primeiro, Apocalipse 14:7 diz que somos chamados para o quê? Adorar o Criador. O anjo fala, temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Primeiramente devemos adorar a quem? O Criador. E aí o verso 9 de Apocalipse 14 faz um apelo solene para não adorar a besta e a sua imagem. Veja que a besta e a imagem está em contraposição à adoração ao Criador de todas as coisas, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Verifique nos versos. Apocalipse 14:12 descreve um povo, finalmente, o mesmo capítulo, fala de um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Veja como os mandamentos aqui, incluindo o mandamento do sábado, está incluso neste grande conflito. Essas passagens, amados, deixam claro a nós que nos últimos dias a questão central do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, chama-se adoração. Você vai adorar ao Criador ou você quer adorar a besta e a sua imagem? A criação é a base de todas as nossas crenças. Afinal, qual das nossas doutrinas teria sentido a parte de Deus, o Criador? E o sábado do sétimo dia, que está inserido no próprio relato da criação, é um sinal eterno e imutável dessa criação. É o símbolo fundamental do ensino mais básico, mais fundamental ainda nesse contexto, só o próprio Deus. Meu amigo, se nós usurpamos o sábado do sétimo dia, nós estamos usurpando a autoridade do Senhor no nível mais alto possível, sua autoridade como Criador. Erradicamos toda a autoridade na sua essência. De fato, estamos querendo tomar o lugar do próprio Deus, e isso não é obra de Deus. É obra do inimigo, que quer ser adorado, que quer se colocar como Deus. É claro, o ponto em questão nos últimos dias é o nosso amor e lealdade para com Jesus. De acordo com a Bíblia, esse amor é expresso por sua obediência aos mandamentos. A palavra de Deus diz que se amamos a Deus, guardaremos os seus mandamentos. Apocalipse 14:12 diz que aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E dentre os mandamentos, somente o sábado está por detrás de tudo, pois ele aponta a Deus como Criador. Veja Êxodo 20, de 8 a 11, e você vai ver que não é de admirar que este mandamento será o símbolo externo da divisão final entre aqueles que adoram o Senhor e aqueles que adoram a besta e sua imagem. Faça uma comparação. Vimos há pouco que a adoração será o ponto central dos últimos dias. Uns adoram o Criador de todas as coisas, o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, e outro a besta e sua imagem. Considerando o quão essencial e fundamental é o sábado, é difícil imaginar que a questão final da adoração ao Criador pudesse girar em torno de qualquer outra coisa. Pense nisso, meu querido. Vamos agora para a quinta-feira, o sábado e o descanso eterno. Vemos que o sábado é um refúgio para o mundo exausto. Você trabalha, certamente, você estuda, você tem uma semana corrida e temos atualmente o fim de semana. O fim de semana ele é compreendido normalmente com sábado e domingo, aqui no nosso contexto ocidental. Sábado e domingo. O sábado está ali presente. A cada sétimo dia, o palácio celestial de Deus desce do céu à terra. E o Senhor nos convida para a glória de sua presença nesse período de 24 horas, a fim de passar um tempo de íntima comunhão com Ele. Meu amado, o sábado é uma metáfora do paraíso e um testemunho da presença de Deus. Em nossas orações, aguardamos uma era messiânica que será um sábado, e cada Shabat nos prepara para essa experiência. A menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade do porvir. O sábado, ele é um símbolo do descanso. Deus, na criação, construiu uma morada especial para nós, onde podemos encontrar refúgio e estar seguros. A obra dele está completa, terminada. Quando descansamos no sábado, descansamos em seu cuidado amoroso, na expectativa de nosso descanso eterno nos novos céus e na nova terra que virá. Vamos ver Isaías, capítulo 66, né? Você pode abrir sua Bíblia e perceberá que mesmo Deus,
o mesmo Deus que criou a terra, irá recriá-la, e o sábado ele vai continuar sendo o símbolo eterno dele como Criador. Isaías 66, 23 fala isso. Os judeus, eles viam o sábado como um símbolo de antecipação do que era chamado em hebraico Alan Haba, o mundo por vir. E a mensagem dos 3 anjos, lá de Apocalipse 14, meus amados, que voam no céu com um apelo para adorá-lo como Criador, é a resposta do céu para a falta de esperança de muitos no século 21. Hoje estamos aí procurando por um descanso e não encontramos esse descanso. Deus, através desse dia, Ele nos dá uma mensagem especial de que Ele é o Criador e que nele podemos encontrar descanso. Ela nos aponta para aquele que no princípio fez todas as coisas e para o nosso Redentor, aquele que após o juízo, quando o pecado for erradicado, fará nova todas as coisas. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu amado, meu amigo, confie no Senhor, pesquise mais sobre esse assunto, porque ele é um assunto crucial para o final dos tempos, principalmente para o final dos tempos. A razão apresentada para adorar a Deus é que Ele é o Criador. Na liturgia celestial, os seres celestiais expressaram a ideia de uma forma muito sucinta, porque criaste todas as coisas. Apocalipse 4:11. Na terra, o fato de Deus ser o Criador precisa ser enfatizado o máximo possível. Por isso, o anjo diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Foi corretamente indicado que o anjo usasse a linguagem do 4º mandamento para justificar o chamado para adorar a Deus. Faça a comparação. Apocalipse 14:7 e Êxodo 20, verso 11. Dentro do decálogo, meus amados, o mandamento do sábado permanece como selo, no sentido de que, 1. Identifica quem Deus é. Ele é o Criador. 2. Confirma qual o território sobre que Deus governa, quer dizer, tudo que Ele criou. E 3. Revela seu direito de governar. Deus tem direito de governar porque Ele fez tudo. Para ter êxito, o dragão tinha que invalidar esse mandamento de alguma forma. Então, irmãos, amigos, a grande batalha, ela girará em torno da guarda do sábado. Estejamos preparados para esse chamado de Deus, para abrir o seu coração, reconhecendo que Ele é o nosso Criador. E como Criador de todas as coisas, Ele nos oferece o seu descanso. Descansemos no Senhor Jesus, o nosso descanso espiritual por excelência, o Criador do sábado, o Senhor do sábado, que criou esse dia para que descansássemos, para que nós recebêssemos a Deus, o Criador de todas as coisas, o memorial da criação. Que Deus te abençoe mais essa semana, em nome de Jesus. Maranata.